continua de pé, igreja. Já vamos abrir, a palavra do Senhor para nós ganharmos tempo. Aleluia. Enquanto a igreja vai estar abrindo a palavra do Senhor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Enquanto a igreja estará abrindo a mensagem do Senhor nessa noite, eu quero estar agradecendo a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de retornar a esta casa, convite da pastora. Aleluia, sempre é um prazer, uma alegria estar retornando aqui, e rever alguns irmãos, algumas irmãs. Aleluia, e eu creio que o Senhor irá ser manifestado nessa noite, através da poderosa palavra do Senhor. Porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, é a palavra que a cada dia nos impulsiona a nos aproximarmos mais do Senhor. Então que a igreja nessa noite possa abrir o seu coração e dar a total devida atenção à palavra do Senhor nessa noite. 2 Crônicas, aleluia, capítulo 34, a igreja vai ler comigo o versículo 22 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Então iremos ler aqui a palavra do Senhor. Então, Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido, e ela lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quantas palavras que ouviste, como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu tenho te ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei aos teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Amém, igreja? Somente até aqui. Continua de pé. Vamos fazer um minuto de oração nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Pai, por mais essa oportunidade de estar reunidos na tua santa e gloriosa presença, na tua casa, em adoração, em louvor, em agradecimento a ti pelas tuas maravilhas, Pai. Graças nós te damos, Pai, pela leitura da tua palavra, Pai. Agora, meu Senhor, nós queremos te pedir, fala neste lugar, através das Escrituras, Pai, aquilo que o Senhor tem já reservado para o teu povo nessa noite, Pai. Senhor, eu quero te pedir, seja bem-vindo a este lugar. A casa é tua, o povo é teu, tu tens liberdade para operar aqui neste lugar. Eu já quero te pedir, dar ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Pai. Que enquanto nós estejamos te adorando neste santo lugar, o Senhor já venha pelejando por nós no mundo espiritual. O Senhor já venha alcançando a nossa casa. O Senhor venha já alcançando as nossas causas. O Senhor já venha nos dando vitórias, ó Senhor. Faz grandes coisas neste lugar. Porque
Eu já quero profetizar nessa noite cura, milagre, libertação, salvação, renovo, batismo com o Espírito Santo. Manifesta sinais aqui neste lugar, ó Espírito. Que a tua igreja, o teu povo, venha sair daqui edificados e fortalecidos pela tua palavra. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Você senta. Aleluia. Aí quando você sentar, você vai bater palma para Jesus bem bonito. Porque é para Ele toda honra e toda glória. Igreja amada do Senhor. Quero dizer algo aqui para a igreja antes de estar trazendo aqui esta mensagem. Que essa é uma palavra particularmente, de maneira própria, minha, que eu amo estar vendo e ler na história de Uda, profetiza. E eu sempre pedi direcionamento a Deus quando eu recebi oportunidades para ministrar em culto de mulheres, de estar trazendo sobre esta mulher pouco pregada. É muito pregado em culto de mulheres sobre Esther, sobre Ruth, mas sobre a profetisa Uda são poucos. E eu sempre pedi a Deus a confirmação e Deus nunca confirmava. Sempre me dava outro texto. Mas quando a pastora me passou o tema, que nós somos filhas do rei, eu disse, Senhor, eu quero tanto trazer aquela mensagem, Pai. Me permita, Senhor, nós iniciar um ano com uma mensagem diferente. Um mundo de mulheres sobre uma mulher diferente. E ali o Senhor me deu a confirmação de estar trazendo nessa noite, né? Então, que a igreja nessa noite possa receber esta palavra. Porque será uma palavra linda, uma palavra forte para os nossos corações. E eu creio que nós sairemos deste culto ministrados e ministradas pelo Senhor Jesus. E Deus me entregou um tema dentro desse texto. A mensageira de Deus. Aleluia. Nós sabemos, quando nós lemos o livro de 1ª e 2ª Crônicas, nós percebemos que é recontando a história que há em 1 Reis e 2 Reis. É relembrando a história do povo de Israel e de Judá. E no livro de 2 das Crônicas, nós vemos alguns reis que foram bons e outros nem tanto. Alguns reis que fizeram conforme a vontade de Deus. E quando faziam conforme a vontade de Deus, aquele reino prosperava. Aquele reino progredia. Mas quando faziam contrário à vontade de Deus, ou se afastava do Senhor, aquele reino perecia. Aleluia. E quando nós chegamos aqui na história da profetisa Uda, nós se deparamos com a história do rei Josias. Aonde o rei Josias, ele subiu ao trono com 8 anos de idade. Uma criança. O que ele saberia para administrar um reino? Uma criança. Mas ele ali foi muito bem encaminhado pelos que estavam próximos a ele. E ali a palavra do Senhor fala, quando conta a história do rei Josias, que ele foi um rei que buscou ao Senhor. Que ele foi reto em seus caminhos. E por ele ter começado com esse pé direito de se aproximar de Deus, de ser reto aos caminhos do Senhor, aquele reino prosperou, que é o reino de Judá. E a Bíblia vai falar que com 16 anos, que no 8º ano que ele já reinava, então eu calculo com 16 anos, ele fez a reforma religiosa naquele lugar. Reformou todo o templo. Fez todo o povo se voltar para o Deus de Israel. Porque os reis anteriores estavam adorando outros deuses. Os reis anteriores tinham colocado deuses, aleluia, pagãos dentro do templo do reinado. Dentro ali da casa do Deus de Israel. E ele foi lá e mandou destruir tudo. Mandou o povo se voltar para Deus. E esse texto, igreja, sobre os reinados que houve entre Judá e Israel, eu sempre comparo, aleluia, com aquele texto que tal como é o sacerdote, é o povo.
Se o sacerdote que está em posição de liderança for um homem, uma mulher que se aproxima de Deus, que busca ao Senhor, ele vai e ela vai encorajar ao povo a estar perto de Deus. Ele ou ela vai encorajar os que estão ao seu redor a buscar ao Senhor Jesus. E eu não falo só posição de liderança espiritualmente, não. É aonde você estiver, em qual posição você estiver, até dentro da sua casa, os varões que são cabeça da casa, se você se aproximar de Deus cada vez mais, toda a sua casa se aproximará do Senhor. Toda a sua casa será encorajada a buscar esse Senhor. Aleluia, Deus. Verdade, Senhor. E isso, igreja, é muito real. Porque se você souber o poder que nós temos de influenciar, a gente a usaria para o bem. A gente usaria para levar o povo para perto de Deus. E o que eu acho interessante, igreja, trazendo aqui um parênteses bem grande, sobre um momento da minha vida que eu vivi essa experiência, aonde, aleluia, eu passei algum tempo cuidando de umas filhas de mãe e irmã, para ajudar ela. E todos os dias aquelas meninas, quando eu ia orar, eu disse, vamos todo mundo orar. Ah, tia, eu não sei orar, mas fica de joelho, fecha o olho e canta e fala o Pai Nosso, ora o Pai Nosso. Mesmo, o importante é estar ali, o importante é buscar. E ali elas foram se acostumando com aquilo. Quando a mãe dela veio para dentro de casa, que saiu do trabalho, na casa da mãe dela, ela fazia a mesma coisa. Chegaram lá, as crianças reproduziam o comportamento que elas tinham quando estavam comigo. Então eu chegava em casa, a mãe dela ligava, Vitória, as meninas dizendo que quer orar. Eu digo, vai orar com elas. Vai buscar o Senhor. Vai clamar a Jesus. Mas voltando aqui para a igreja entender como é importante a gente influenciar. Quanto é importante. Aleluia. Então, igreja, o rei Josias, ele influenciou o povo a buscar o Senhor. Mas mesmo ele influenciando o povo a buscar o Senhor já tinha decretado sobre aquele reinado. Palavras duras, palavras de conserto, palavras de arrependimento. Aleluia. E quando o rei Josias fez aquela reforma, foi comprado o livro da lei, onde estava escrito como é que o povo deveria andar, como é que o povo deveria viver. Porque os outros reinados, igreja, não valorizaram a lei do Senhor. Por isso que eu quero te dizer, valorize a palavra do Senhor. Valorize o tempo que você e eu temos de se debruçar nas Escrituras, de aprender mais do Senhor, de participar dos cultos, de orar ao Senhor Jesus. Porque a igreja, a gente sempre ouve falar que a perseguição religiosa já tem acontecido em outros países, que vai chegar ao Brasil. E vai chegar. Mas só que tem muitos que diz que buscam ao Senhor, que temem ao Senhor, mas não estão valorizando o tempo com Deus. Parece que vão esperar a perseguição chegar para se levantar e fazer alguma coisa. Mas não espere esse tempo chegar. Valorize agora. Valorize o tempo que você tem de sentar e cantar os hinos da alma. Valorize o tempo que você tem de meditar, de gravar na sua mente, no seu coração as Escrituras. Porque você não vai saber o dia de amanhã. Você não sabe como será. E aqui, igreja, eu quero trazer aqui essa introdução. A história de Uda é importante porque fornece encorajamento para as mulheres que estão lutando para desenvolver o seu chamado ou o seu propósito ministerial. Por isso que nessa noite, apesar de ter alguns homens aqui, eu quero falar especificamente para as mulheres. Deus hoje nos encoraja a nos levantar. Deus hoje nos encoraja a se desenvolver aquilo que Deus nos entregou. Porque a igreja profetiza Uda.
Se você for pesquisar a história, ela viveu no tempo dos profetas Jeremias e Sofonias. Então o rei Josias poderia ter consultado qualquer outro profeta, mas mandou consultar ela especificamente. Então quer dizer o quê? Que tinha além dela outros profetas ali. Mas só que os outros reis não queriam ouvir a real palavra do Senhor. Queriam ouvir falsos profetas. Então eu imagino que naquele tempo que os outros reis estavam adorando outros deuses, aquela mulher estava ali buscando o Senhor. Estava ali se preparando para o momento a qual Deus iria usar ela naquele tempo. Eu não sei se a igreja está entendendo. Mas eu sinto graça de Deus aqui com esta palavra. Eu sinto graça de Deus em declarar esta palavra. Se você crê, você vai receber. O tempo agora é de eu e você nos prepararmos, nos enchermos de Deus, receber mais do alto. Porque o tempo está sendo preparado para cada um de nós. O tempo está sendo preparado. E esse tempo será para Deus usar a mim e a você para atrair muitos para Cristo Jesus. O tempo agora não é de você se preocupar com as suas causas, com os seus problemas, com as suas situações. Não! O tempo agora é de você se aproximar de Deus, se encher de Deus, buscar de Deus, ser encorajada, ter intimidade com o Eterno. Aleluia! Porque chegará o tempo que irão atrás dos crentes. Chegará o tempo que pararão os crentes na rua, pedindo uma oração, pedindo uma palavra. E se você não estiver cheio de Deus, você vai passar vergonha. Aleluia. Aleluia, Jesus. O tempo é agora. Em vez, igreja, de nós estar ocupando tempo com outras coisas, ocupe o seu tempo com as coisas do Senhor. Ocupe o seu tempo, aleluia, de estar meditando na palavra, de estar orando, de estar clamando. Aleluia, Jesus. Porque nós não sabemos o que virá. O que nós temos a certeza é que Jesus vai voltar. É essa a única certeza que nós temos. Mas o dia de amanhã nós não sabemos. Então o momento é agora. O tempo é hoje. O primeiro tópico que Deus me entregou é: desenvolva em Deus as virtudes. Desenvolva em Deus o que o Senhor te entregou. Desenvolva em Deus os dons que Ele te entregou. Desenvolva em Deus as habilidades que você tem. E cada um de nós temos de maneira única e particular. Porque muitos, igreja, pensam que ser filha do rei é somente estar sentada de perna passada. Não. É de estar ativo na obra. É de estar ali fazendo a vontade do Senhor. É de estar aonde precisar. Precisa estar na consagração? Eis-me aqui. Precisa limpar a igreja? Eis-me aqui. Precisa evangelizar? Eis-me aqui. Precisa estar na portaria? Eis-me aqui. Filha do rei não está só de braços cruzados. Filha do rei está ativa na obra. Filha do rei está onde precisar. Ah, mas o meu chamado não é para isso. Esteja onde precisar. Aleluia. Porque se a gente for viver só no nosso chamado, a gente fica parado. Ah, mas o meu chamado é para louvar. Eu vou para o mundo para louvar. Aí no dia que não dão uma oportunidade, fica de cara empurrada no culto. No dia que não dão credibilidade, sai falando mal do culto. Irmão, nós somos chamados para servir. E chamados para servir, eu sempre falo, é aonde precisar. Ô igreja, o que eu tenho aprendido
de uma década. É que eu sou chamada onde precisar dele. Hoje eu estou aqui no altar, ministrando a palavra, trazendo para vocês. Mas um dia precisaram que eu trouxesse a água para o pregador e eu estava lá. Um dia precisaram eu limpar a igreja e eu estava lá. Um dia precisaram eu colher as ofertas e eu estava lá. E isso não diminui o chamado que Deus tem na minha vida. Isso não diminui o título que Deus te entregou, não. Oi, igreja. Deus poderoso. O que eu e você temos são títulos dados pelo homem. Mas o que Deus nos entregou foi virtudes dadas pelo próprio Deus. Oh, pegai uma palhaçola, então desenvolva essas virtudes. Igreja, a nossa oração é dizer: Senhor, eis-me aqui. Para onde o Senhor precisar, eu possa fazer, eu possa ir. Aqui a profetisa Uda, ela era profetisa. Mas você vê nas histórias dos outros reis, em nenhum momento ela aparece. Ninguém sabia quem ela era. Ela tinha um chamado. Ela ouvia a voz do Senhor. Ela tinha uma intimidade com Deus, mas até esse momento aqui, ninguém sabia quem ela era. Ela era filha do guarda das vestimentas, dos sacerdotes. Vamos dizer assim, ela era a que cuidava lá atrás. Ninguém sabia quem ela era. Mas chegou um momento que Deus a viu e disse: é você que eu quero usar. É você que eu quero chamar agora. É o seu momento de eu manifestar minha glória. Aleluia. O rei encontrou em Uda virtudes especiais. Porque o fato dele não consultar Jeremias ou Sofonias, os dois profetas que estavam atuando nesta época, só demonstra que Deus colocou em nós virtudes diferentes uma das outras. Agora o nosso papel é descobrir e desenvolver. Oi, igreja. O papel do Senhor é nos entregar um propósito. O papel do Senhor é nos entregar uma chamada. Agora o nosso papel é desenvolver aquilo que Ele nos entregou. O nosso papel, aleluia, é dar crescimento àquilo que Ele nos entregou. Eu não sei se a igreja lembra daquela parábola que um homem saiu de sua terra e confiou talentos aos seus servos. E quando ele voltou, ele mandou chamar todos os seus servos, seus empregados, e disse: o que foi que vocês fizeram com o que eu entreguei? E o que tinha recebido 10, multiplicou 10. Mas o que tinha recebido 1, ficou com medo e escondeu. Não fez nada. É do mesmo jeito, igreja. Eu e você. Deus nos confiou talentos. O que a gente está fazendo? Filha do rei, desenvolve aquilo que Deus entregou. Filha do rei, não espera o Senhor usar o profeta para dizer: mulher, te levanta. Filha do rei, não espera Deus usar o pastor para te entregar um cargo. Filha do rei, desenvolve aonde estiver. Oi, Cristo. Eu preciso entregar algo da parte de Deus. O Senhor manda eu entregar para pessoas aqui. Sabe aqueles momentos difíceis que você enfrentou na tua vida? Era Deus desenvolvendo as virtudes que Ele te entregou. Era Deus desenvolvendo aquilo que Ele te entregou. Ai, meu pai, ela vai assou. Igreja, hoje eu não entendo sobre isso, mas quando eu vivi momentos difíceis, eu não estava entendendo. Eu estava um pouco querendo me preocupar, um pouco querendo me perturbar, e dizer: Senhor, qual é o propósito disso, Senhor? Está tão difícil. Mas era Deus desenvolvendo, era Deus nos lapidando, era Deus nos tornando e nos encorajando. Ô igreja, eu lembro de um episódio que eu estava lá no culto servindo.
pastor lá no altar. As oportunidades e eu servindo ali dentro do templo para tudo que era chamada. Acontecia uma coisa, eu corria pro banheiro, ficava nas crianças, ficava onde precisava. E eu lembro que eu estava lá, indo pro banheiro, pegar um rolo para ajeitar o templo que tinha sujado. E eu culto lá. O pastor lá no altar. Quando eu sei que eu entrei assim no corredor, a irmã entrou atrás de mim. Aí eu digo, você diga, irmã, a senhora está precisando de alguma coisa? Aí ela disse assim, missionária, eu estou aqui precisando de uma oração. Eu culto lá, o pastor lá. Mas ela foi precisar de oração no corredor do rio. Não sei se você está entendendo. Não sei se você está entendendo. Naquele momento, Deus desenvolveu a habilidade na minha vida. Eu podia não estar no altar. Eu podia não estar ali na visibilidade das pessoas. Mas aonde eu estivesse, Deus iria me usar. Não sei se a igreja pegou. Aonde você estiver, Deus vai te usar. Mas a geração de hoje quer o quê? Visibilidade. A geração de hoje quer o quê? Tá nos holofotes. Se meu nome não estiver lá no cartaz, eu nem vou. Se não chamar meu nome lá no altar, eu nem vou. Eu fico imaginando o Senhor olhando os altos dos céus para essa geração. Igreja, a gente ri aqui, mas é sério. A gente ri aqui porque muitas das vezes eu e você fazemos assim também. A gente ri aqui, mas em alguns momentos a gente está como essa geração. Em alguns momentos a gente falha. Em alguns momentos a gente fica triste. Oh, por que meu nome não estava lá? Por que não chamaram meu nome? Você está entendendo, igreja? Por isso que diz que a palavra é para nos confrontar. A palavra é para nos libertar. A palavra é para arrancar de nós o que for necessário. A profetisa Uda, vendo os outros reis consultar os falsos profetas. Claro que ela estava ouvindo e sabendo que os outros reis estavam consultando os outros profetas. E ela lá, guardando as vestimentas, lá atrás do templo, dizendo, Senhor, tem misericórdia. Estão dando ouvido a espíritos enganadores. E a tua voz real e verdadeira aqui presente. Oh, Senhor. E eu imagino o Espírito Santo ministrando ao coração dela. Calma, filha. Está chegando o momento deles ouvir a real minha voz. Calma, filha. Que está chegando o momento do meu povo ouvir a minha voz verdadeira. E eu imagino ela pensando. Eu acho que Deus vai levantar Jeremias para falar com o povo. Porque Jeremias era o verdadeiro profeta. Ah, eu acho que Deus vai levantar Sofonias. Sofonias foi um verdadeiro profeta. Mas ela não sabia que Deus iria levantar ela. Não sei se você está entendendo, igreja. Igreja, quando eu estava lendo essa palavra estava falando no meu coração também. Eu disse, Senhor, tem momento que eu estou ouvindo muitos errar. Porque estão consultando outros deuses, outros profetas, que não estão falando a tua real palavra. E a tua real palavra aqui. E não estão deixando. Aleluia. Oh, Senhor. Sabe como é que tem sido a minha oração nesse tempo? E eu espero que seja a sua. Que o Senhor cale todas as vozes enganadoras. Que Deus cale todos os falsos profetas. Que Deus cale todos os falsos pastores que estão fazendo muitos errar. Porque o povo é inocente. Hoje em dia, igreja, a geração de hoje, sabe o que é que tem feito? É porque tem olhado para a aparência. Ah, tá falando em língua, tá rodopiando. Olha, é cheio de Deus. E às vezes é cheio de nada. Não é não. Isso não é sinal de estar cheio de Deus. Sabe o que é um
sinal de estar cheio de Deus é quando está cheio da palavra. É quando está cheio da oração. É quando está cheio de jejuar. Mas aí as pessoas têm deixado ser levadas pela aparência. E aí estão caindo o quê? Nas fraquezas e ciladas do inimigo. Mas o Senhor me trouxe nessa noite para declarar sobre sua vida. Levanta a mão. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Que o Senhor abrirá mais os seus ouvidos. O Senhor abrirá mais a sua mente. Para que você escute mais a voz verdadeira do Senhor na tua vida. Para que você escute realmente a verdadeira voz do Eterno na tua vida. Porque a voz verdadeira do Eterno, ela não vem com estereótipos. Os estereótipos foi o homem que colocou. Mas a voz verdadeira de Deus não vem com estereótipos. Sabe quando é que você discerne a voz de Deus? É quando você sente paz. É quando você sente a confirmação de Deus dentro do seu coração. Se você ficar inquieto, se você ficar perturbado, não é a voz de Deus. Eu sempre associo a voz de Deus àquela experiência que Elias teve quando fugiu da ira de Jezabel. Foi para a caverna. E veio o terremoto, e veio o fogo, e veio o vento. Ele disse: o Senhor está aí, o Senhor não está. Mas quando veio uma voz suave, aquela brisa suave, foi aonde o Senhor está. Então nem sempre Deus vai falar com você, aleluia, usando o profeta rodando, pulando, falando em língua. Não. Às vezes Deus usa na mansidão. Às vezes Deus usa numa conversa. Aleluia. Porque eu recordo que inúmeras vezes eu conversando com alguém e Deus me usou naquela conversa para ajudar a outra pessoa. E na hora eu mesmo não percebi. A pessoa que percebeu. E disse: Vitória, tu acabou de falar uma resposta que eu pedia para Deus. Eu disse: foi mesmo. Eu não estava rodando, eu não estava pulando, eu não estava falando língua, eu não falei assim, diz o Senhor. Era uma conversa. E ali Deus me usou para entregar uma resposta que aquela irmã precisava. Porque a igreja, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que as coisas de Deus é mais centrada. Não que eu não goste do manto, do fogo, porque eu sou do manto, eu sou do fogo. Mas tem momento, igreja, que a gente tem que ser usado na brisa suave. Tem momento que é melhor a gente falar como o apóstolo fala. O apóstolo Paulo fala. Aleluia. 10 palavras que muitos entendam do que falar 100 palavras em língua e ninguém entender nada. Então o Senhor, igreja, nesses últimos tempos tem procurado me usar para enxertar conhecimento no povo, enxertar discernimento no povo, enxertar sabedoria no povo, amadurecimento. Aleluia. Porque as demais coisas o Senhor ele vai acrescentando. Mas o que Ele quer acrescentar em nós é discernimento nessa noite. O que Ele quer acrescentar em nós é sabedoria nessa noite. O que Ele quer acrescentar em nós, aleluia, é revestimento da palavra. E ali, igreja, a Bíblia vai falar, onde nós lemos, que mandaram consultar o Senhor. O rei Josias diz: vai lá, consulta o Senhor. E os sacerdotes lembraram da profetisa Uda. Quando chegaram lá, ela lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Eu me imagino, igreja, a Bíblia não fala, mas eu me imagino que eles chegaram lá e disseram assim: irmã, ou profetiza, o rei Josias mandou eu consultar a Deus. Fale aí para o Senhor, nos diga uma palavra do Senhor. Eu imagino que eles disseram
diga para o homem que vos enviou a mim. Ela não tratou ao rei como o rei. Ela tratou como qualquer outra pessoa. Aí entra o segundo tópico. Seja ousada e corajosa no rei. A mensagem que Uda tinha para entregar não era fácil. Era uma mensagem de julgamento e destruição. Porém, ela estava confiante e destemida para entregar. Nem sempre é fácil ouvir as verdades que Deus tem para a nossa vida. Porém, é necessário estar pronto para ouvir e obedecer. E também disposto a entregar o que for da parte de Deus. Aí eu vou entrar onde eu acabei de falar. Aquela mulher poderia muito bem ter tratado o rei como rei, porque era uma figura importante. Mas não. Ela não deixou se corromper por isso. Ela foi destemida e corajosa para entregar o que Deus realmente estava falando. Ela poderia muito bem ter maquiado a palavra que Deus iria entregar, porque era o rei que estava mandando consultar. Mas não, ela entregou do jeito que Deus estava mandando. E quantos, em vez de estar entregando do jeito que Deus está falando, estão maquiando, porque estão olhando para a aparência de quem está querendo ouvir a voz de Deus. A mensagem é para o pastor, então eu vou ter que saber como falar. É o pastor. A mensagem é para alguém importante, alguém que tem dinheiro. Então eu vou maneirar, porque senão eu não vou ser honrada. Não vou ser honrado. Irmãos, entregue do jeito que Deus mandou. Se Deus mandou te conserta, você tem que falar. Mesmo que você não seja honrado. Mesmo que pode você para correr, mas você tem que falar. Mas a geração de hoje está olhando para a posição para a aparência. E estão se deixando ser corrompidos. Porque vão olhar para quem é a palavra. Se a palavra que vou entregar é para uma irmãzinha da igreja, aí é cajado, entrega mesmo sem dó e sem dó. Entrega mesmo para matar. Mas se a palavra for para alguém do altar, aí fala de baixinho, fala assim. Deus não quer que a gente faça distinção. Deus quer que a gente entregue da forma como é para entregar. Aquela mulher não maquiou. Aquela mulher não, ela distorceu, ela entregou. Era uma palavra dura, mas ela foi ousada e corajosa para entregar. Sabe o que Deus entrega para nós nessa noite? Ousadia e coragem. Ousadia e coragem. Não maqueie a palavra do Senhor. Entregue da forma que Deus ordenar. Nós não podemos olhar para a aparência, porque Jesus não olha para a aparência. Jesus não olha para a posição de conta bancária de ninguém. Deus olha para o nosso ser. Para o nosso ser. Agora, igreja, eu preciso falar um ponto assim bem importante que eu tenho visto nesse tempo. É que muitos sempre é disposto para entregar, mas nunca é disposto para ouvir. Oh, igreja. Quem é disposto para estar no altar, também é disposto para sentar. Quem é disposto para entregar algo da parte de Deus, também está disposto a ser humilde para receber. Mas as pessoas às vezes se esquecem. Se esquecem, sabe por quê? De um pequeno detalhe. Que o mesmo Deus que está aqui, Ele estará aqui. O mesmo Deus que usa quem está aqui, também usa quem está lá na porta. É o mesmo Espírito. Agora a diferença é a intimidade que a pessoa tem. Aleluia. Mas muitos estão se esquecendo desse detalhe. Eu sempre peço muito sobre isso a Deus, porque às vezes a gente esquece. Às vezes a gente se deixa ser levado e a gente acaba falhando. A gente acaba, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores, nós não somos perfeitos. E quantas vezes, inúmeras vezes, cheguei em lugares para ministrar
E às vezes quando terminava o culto, ou quando eu chegava no culto, às vezes vinha uma irmã, então você estava no meio da igreja, e dizia: missionária, eu tenho algo de Deus para te entregar. Eu disse: amém, minha amada, eu recebo, seja o que for. Se for de Deus, eu recebo. Se for palavra dura ou palavra mansa, eu recebo. Mas se for da vontade de Deus. Mas só que às vezes, igreja, eu já vi experiências assim. Da pessoa vir entregar uma parte de Deus para mim. E às vezes a pessoa está tão amedrontada, mas não pelo que Deus está mandando entregar, mas porque acha que a pessoa não vai receber. Porque a pessoa está dando um altar. Aí a pessoa vem tão amedrontada. Olha, tira a pessoa vem toda se tremer. Pode falar, eu recebo, eu escuto. Você está entendendo, irmãos? Por quê? Porque já deve ter passado outras experiências de entregar da parte de Deus e a pessoa que ouviu não recebeu. Mas tratou como qualquer coisa. Mas o que for da parte de Deus não é qualquer coisa. O que é da parte de Deus, aleluia, você tem que parar para ouvir. Porque Deus pode usar quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Eu lembro, aleluia, que eu estava no ônibus, indo para a minha congregação. E Deus levantou um irmão dentro do ônibus, ele começou a pregar. E eu lá ouvindo, recebendo, intercedendo. E ele olhou para mim, nunca me viu, não sabia nem quem eu era. Olhou para mim e disse: olha, irmã, Deus manda te dizer assim, assim, assim. E todo engajado em mim, vai do ônibus. Eu disse: amém, amém. Quando terminou, e quando ele desceu do ônibus, a gente desceu na parada lá, no terminal. E aí ele veio e disse assim: a irmã recebeu? Eu disse: amém, eu recebi. Eu recebi. Eu tomo posse. Aí ele olhou assim para mim e disse assim: você é missionária da palavra, né? Não disse nada, igreja, eu não disse nada. E aí eu, só, tão pequenininha, só. Aí ele: pois você continue exercendo aquilo que Deus te deu. Porque Deus será contigo. Eu disse: amém. Mas se fosse outra pessoa, nessa hora, olha, eu sou falado, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, como eu costumo falar, Deus, Ele quer ver em nós a servidão, é ser servos, é ser tementes a Deus. Oh, irmãos, é buscar a Ele, é ouvir mais a voz do Senhor. E aquela mulher teve essa ousadia e essa coragem. Por isso que eu te digo, quem quer nessa noite receber essa coragem, essa ousadia? Mas junto com essa coragem, essa ousadia, sabe o que é que vai vir? A humildade. Para você ouvir mais a voz do Senhor. Para você discernir mais a voz do Senhor. Vai vir também a sabedoria na tua vida. Vai vir também a prudência. Oh, vai vir a graça de Deus ao teu lado. Eu sempre me lembro daquele versículo no livro de Provérbios, que diante da honra vai a humildade. Eu não sei porquê, igreja, que nesse tempo Deus tem usado muito sobre isso. Nesse tempo Deus tem batido muito nessa tecla da humildade. Que muitos têm perdido. E a humildade não é a roupa que você veste, não é o calçado que você veste. Não. Mas é a sua essência. É a sua personalidade, é o seu comportamento, é você honrar ao Senhor. É você glorificar o nome do Senhor com o que você tem e com o que você é. Que tudo é para Ele. A honra e a glória é dele. Aleluia! E aquela mulher, ela entregou da forma como Deus queria. E a Bíblia vai falar o que ela acrescentou. Aleluia. No 27, no versículo 27. Como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim e rasgaste a tua veste e choraste, também eu tenho te ouvido, diz o Senhor. Aqui nesse momento, Deus deu uma visão para ela.
E ela já viu que quando o rei ouvisse a palavra que foi decretada, ele iria se humilhar. Ele iria se enternecer do seu coração. E o que essa geração precisa é um coração quebrantado. É o que eu e você precisamos, é um coração quebrantado. É um coração sensível para as coisas do Senhor. É um coração disposto a ouvir mais do Senhor. E ela já viu que o rei iria se humilhar, iria se voltar para Deus. E a Bíblia vai falar que quando eles chegaram para entregar a palavra, que ela foi usada por Deus, o rei fez conforme ela disse, ele se humilhou. Ele se voltou e botou todo o povo para se humilhar. Mas quantos têm deixado o povo perecer? Quantos têm deixado o povo distante de Deus porque não quer ouvir a voz do Senhor, mas quer fazer conforme a sua vontade? Igreja, nós não vivemos conforme a nossa vontade, mas nós vivemos conforme a vontade que Ele quer e tem para nós. E a vontade de Deus nem sempre será para você fazer o que você quer. Nem sempre será para você abraçar quem você quer. Nem sempre será para você pregar para quem você quer. Mas sim, às vezes será para aquele que te persegue. Mas sim será para aquele que te humilha, que te despreza. Para aquele que pisa no seu calo. E o Senhor diz, vai lá e abraça. Vai lá e ora. É nessa hora que você tem que ter o coração quebrantado. É nessa hora que você tem que dizer, Senhor, eu tenho que viver a tua vontade. Senhor, eu quero viver teu propósito na minha vida. Eu não sei se a igreja está entendendo, mas eu estou aqui olhando para a igreja. E eu já vejo pelos olhos espirituais Deus nos levantando cada um aqui. Eu já vejo pelos olhos espirituais Deus levantando cada um aqui, aonde Deus conhece o teu e o meu coração, e aquele coração quebrantado, e aquele coração humilde, disposto a viver a vontade de Deus. Deus te levantará nessa geração. Porque, igreja, a gente abre essas redes sociais, abre essa televisão e vê cada coisa. E a gente se entristece. E a gente vê cada coisa daqueles que estão ali em evidência para proclamar a real palavra do Senhor, estão se corrompendo. Estão perdendo a essência. E eu tenho dito, Senhor, tenha misericórdia. Mas sabe o que é que Deus tem levado a eu fazer? É orar. É dizer, Senhor, é necessário uma reforma no meu e no povo. É necessário uma reforma nessa geração. É necessário, Senhor, tirar de evidência aqueles que até foram para lá com a tua essência, mas se perderam no meio do caminho. É necessário, Senhor, tirar. E é necessário, Senhor, colocar lá aqueles pequenininhos que ninguém dá nada. Aqueles que estão lá, ó, de trás das malhadas que nem Davi estava. Aqueles que estavam que nem a profetisa Uda, cuidando das roupas dos sacerdotes para estar em evidência. Então eu creio que Deus ele vai fazer. Ele levantará muitos que estão aqui, que Deus sabe do seu coração. E sabe que você quer glorificar o nome do Senhor. E sabe que você vai ser testemunha do Senhor aonde você estiver. Mas uma coisa, Deus manda eu te lembrar. Nunca se deixe se corromper. Nunca se deixe se contaminar. Nunca se deixe ser levado pelos aplausos. Nunca se deixe ser levado pelos elogios. Mas diga, tudo é para Ele. A glória é dele. A honra é dele. Se eu estou aqui é por causa dele. Se eu cheguei até onde eu cheguei foi Ele. Aleluia. Então eu não sei por que Deus está frisando muito sobre isso. Mas eu creio que há algo novo para esta igreja. Eu creio que há algo novo para a vida de cada um. E
será para a glória e honra do Senhor Jesus. Aleluia. Terceiro e último tópico, igreja, já estou encerrando. Tenha em você essas 3 virtudes que houve em Uda: ousadia, fidelidade e sabedoria. Ela não hesitou em transmitir a palavra a qual lhe foi entregue. Ela permaneceu fiel no seu serviço a Deus, mesmo sendo consultada por pessoas importantes. Ela sabia como falar, o que falar e permanecer com a sua fala. Oi, igreja. Não sei se você está entendendo, mas eu vou precisar falar sobre isso. Ela sabia como falar, ela sabia o que era para ser dito, ela sabia como deveria dizer, e ela sabia que tinha que permanecer com o que ela estava falando. Porque tem pessoas, igreja, aleluia, que estão vivendo como aquele tempo do rei Acabe, que mandou consultar os profetas para saber se deveria ir pelejar contra Ramote de Gileade. E ele estava junto com o rei Josafá. E mandou consultar os 400 profetas que estavam ali. E todos eles diziam a mesma coisa: vai, porque tu serás vencedor. Tu vai vencer. Mas todos ali eram corrompidos. Todos ali, porque estavam diante do rei, falaram uma palavra para massagear o orgulho do rei. Mas aí mandou consultar Geazi. E ele veio. E ele disse: olha, se tu for, tu vai morrer na batalha. O único que disse totalmente diferente. Mas só que quando mandaram chamá-lo, o carinha lá que foi chamar ele disse assim: olha, tu fala como os outros estão dizendo. E muitos estão desse jeito. Quer ouvir a palavra de Deus, mas quer ouvir como acha melhor. Ou até diz assim: olha, tu vai lá, tu prega, olha, tu prega bem, tu prega bonito, que eu te dou no final do culto uma boa oferta. E às vezes a palavra para aquele culto será uma palavra dura. E ali o profeta se deixa se corromper. Ô igreja, eu sempre digo: muito mais Deus tem para dar para mim e para você. Muito mais. Mas não se deixe se corromper mesmo que as pessoas querem te dar. Fale como Deus quiser falar. Aleluia. Igreja, eu encerro aqui dizendo esse testemunho. Isso aqui é real e verídico. Eu fui chamada para orar numa empresa muito reconhecida aqui na nossa cidade. E ali o casal dessa empresa, os nomes servos de Deus. E eles não falaram nada, só disseram que a empresa estava um pouco meio quebrada. E eu disse: vamos orar. Vamos orar. Que Deus mandar, ela disse: não, que Deus mandar, eu vou falar. E a palavra foi: conselho. E a palavra foi: olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Na hora, a igreja me bateu o medo, me bateu a tremedeira. Que eu disse: meu Deus, é isso mesmo que eu tenho que entregar. Porque a gente não espera entregar uma palavra dura para a pessoa. Mas eu tive que falar. Eu disse: olha, se vocês receberam ou não, eu estou aqui entregando. Eu estou aqui falando que Deus está mandando eu falar. E igreja, eu não fui com intenção de receber nada. Porque eu nem sabia se eles iam dar ou não. Eu fui na intenção de falar o que Deus ordenar. E a primeira coisa que Deus mandou, disse: abra a Bíblia. Eu abri a Bíblia. Foi logo lá em um texto bem duro, bem forte. E a palavra lá foi: desfaça as alianças que você tem feito com pessoas que estão distantes de Deus. Porque como você diz que serve ao Senhor e está fazendo aliança com pessoas que servem ao Deus de Baal. Aleluia. Eles ficaram bem assim. Olha para a minha cara. E eu disse: eu venho entregar. E aí eu fui embora. E aí o tempo passou. E os meses passaram. Quando foi agora, foi nesse ano, quando foi nesse Natal, a dona me ligou: Vitória, eu estou indo aí, na tua casa, te entregar uma bênção. Eu disse: amém. Ela
Ela chegou lá no portão, ela disse: Vitória, nós recebemos naquele dia que Deus te falou. E nós fizemos o que Deus mandou. E sabe o que é que Deus fez? Deus nos honrou. A empresa começou a prosperar. Mudaram até de casa. Mudaram até de condomínio. Por quê? Porque ficaram dispostos a ouvir a voz de Deus. E sabe o que foi que ela disse? Ela disse assim: Vitória, eu chamava sempre outra irmã, outra missionária, para orar lá, mas ela nunca tinha falado de maneira dura, assim como você falou, como nós deveríamos fazer. Eu disse: minha amada, é porque Deus usa quem Ele quer. Deus faz no tempo dele, na hora dele. E Ele sabia o momento que Ele precisava falar com vocês. E o momento era naquele dia que eu estivesse, que vocês me chamaram. E ela disse: amém. Aí ela disse: nós recebemos. E continue orando por nós. E o que Deus mandar você falar, você fala. Eu disse: amém. Eles receberam. E por eles ficarem dispostos a ouvir a voz de Deus, eles foram cá. Aí tem pessoas que vão muito menos do que ouvir a voz de Deus. Não quer obedecer o que Deus está mandando entregar. Mas o Senhor diz: honre ao Senhor com a palavra dele, que Ele te honrará. Honre ao Senhor com o que Deus mandar você falar, que Ele vai te honrar. Ele vai te fazer prosperar. Mas permaneça, ó, na verdade. É o que essa geração precisa. Permanecer na verdade. Então a palavra dessa noite para este culto é essa. Se você recebeu, amém. Mas se você não recebeu, é você e Deus. Porque eu recebi 2 vezes. Eu recebi em casa e estou recebendo aqui. E esse ano, na nossa vida, seja: Senhor, eu quero estar disposto a ouvir mais a tua voz. Que nesse ano, na sua vida, Senhor, eu quero estar disposto a andar mais a tua verdade. Que esse ano, Senhor, eu quero me entregar, o Senhor mandar eu falar. Que nesse ano eu quero permanecer na posição que Deus me colocar. Que nesse ano eu glorifique mais o Senhor. Que esse ano eu venha testemunhar mais de Deus. Eu venha ter bênçãos para contar. Eu tenho bênçãos para relatar. Amém, igreja? Quem não posso da palavra? Fica de pé.